Olá, aprendiz de historiador. Seja muito bem-vindo no canal Histórias da Antiguidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Estão preparados? Então vamos começar com a história desse homem tão corajoso. Houve um tempo, há muito tempo, em que o mundo estava envolto na sombra da superstição e da opressão. Nesse mundo, vivia um homem de alma inquieta e coração fervente chamado Martinho Lutero. Nascido na distante terra da Alemanha no ano de 1483, ele trilhou um caminho que mudaria os destinos da religião e da humanidade. Um dia, diante das portas da grande catedral de Wittenberg, Lutero fixou um manifesto que ecoaria pela história. Nesse manifesto, ele desafiava abertamente as práticas da Igreja, proclamando que a salvação não poderia ser comprada, que a fé verdadeira era um dom de Deus, não uma mercadoria a ser negociada. E assim, Martinho Lutero deixou sua marca indelével na história. Sua coragem, sua determinação, sua fé inabalável abriram caminho para uma nova era na história da religião ocidental. Ele pode ter sido apenas um homem, um simples monge agostiniano perdido nos meandros da história, mas seu legado ecoa até os dias de hoje, lembrando-nos do poder da convicção e da busca pela verdade, não importa o custo. Martinho Lutero veio ao mundo em Eisleben, uma pequena cidade na Saxônia-Turíngia, na distante Alemanha, em 10 de novembro de 1483. Filho de um mineiro que ascendeu a conselheiro local em Mansfeld, sua infância foi permeada por um ambiente religioso sombrio, onde contos de demônios e feiticeiros ecoavam entre as paredes, deixando sua marca indelével. Martinho estudou em Magdeburgo. Em 1501 matriculou-se na Universidade de Erfurt, onde, após 4 anos obteve graduação em artes. Aos 22 anos, ele se preparava para iniciar seus estudos na Faculdade de Direito, porém, uma súbita tempestade durante a viagem o fez reconsiderar. Movido pelo temor da ira divina e da própria mortalidade, Martinho Lutero optou por entrar para o convento agostiniano de Erfurt. Após 2 anos dedicados ao estudo da teologia, Martinho foi ordenado padre em 1507, celebrando sua primeira missa em 2 de maio. Anos mais tarde, ele recordaria esse momento como um encontro com sua própria indignidade perante Deus, ao erguer a hóstia e o cálice. Em 1512, concluiu seu doutorado em teologia. Nos anos subsequentes, concentrou-se em atividades pastorais e no ensino de teologia, ao mesmo tempo em que desenvolvia sua doutrina sobre a justificação pela fé. No ano de 1517, o sistema teológico de Lutero ainda não estava totalmente desenvolvido. Ele ministrava palestras na Universidade de Wittenberg, instituição fundada por seu amigo Frederico I, príncipe da Saxonia. Nesse período, um monge chegou à região vendendo indulgências, que possibilitavam a redução parcial das penitências mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro. Indignado com a manipulação da ignorância do povo pelo monge em nome do Papa Leão X, Lutero redigiu as 95 teses contra a venda de indulgências e as fixou na porta da igreja, junto a vários outros comunicados. Usando 2 grandes folhas de papel, ocorreu em 31 de outubro de 1517. Logo ficou evidente que as teses de Lutero refletiam os sentimentos de muitos na população e dos príncipes que estavam em conflito com Roma e o imperador. O êxito obtido encorajou Lutero a enviar ao Papa um documento argumentando que as indulgências não foram instituídas por Cristo, mas sim pelo Papa. O Papa exigiu que Lutero se retratasse, no entanto, protegido pelo príncipe Frederico III da Saxonia, este recusou a solicitação de retratação e iniciou uma campanha aberta dentro da própria igreja. Diante da iminência de uma excomunhão, Lutero optou por registrar suas opiniões baseadas na Bíblia por escrito. Em 1520, ele redigiu 3 tratados célebres que estabeleceram os fundamentos do luteranismo e marcaram o início da reforma, a nobreza cristã da nação alemã, da servidão babilônica da Igreja e da liberdade de um cristão. Nesses tratados, Lutero elaborou uma doutrina centrada em 2 elementos essenciais, a justificação pela fé e a autoridade exclusiva das Escrituras. Na doutrina da justificação pela fé, a salvação do indivíduo ocorre unicamente por meio da fé. Jejuns, peregrinações, sacramentos ou a intercessão de sacerdotes e santos não têm qualquer efeito na redenção do ser humano. Lutero buscou criar uma igreja autônoma, mantendo alguns dos aspectos da doutrina católica. Ele modificou o ritual da missa e introduziu o uso do alemão nos serviços religiosos, em vez do latim.
Ele recusou todas as estruturas hierárquicas da Igreja, desde os sacerdotes até o Papa, defendendo que o indivíduo comum poderia estabelecer uma conexão direta com Deus. Lutero desafiou a interpretação oficial da Bíblia, defendendo a liberdade individual para interpretar as Escrituras Sagradas. Ele permitiu que os sacerdotes se casassem e manteve apenas 3 dos sacramentos: o batismo, o casamento e a Eucaristia. O segundo pilar essencial da reforma luterana foi a decadência visível da Igreja Católica no final da Idade Média. Isso incluiu o declínio da autoridade papal, o abuso de contribuições em troca de cargos na Igreja, a falta de preparo do clero e a comercialização de perdões e relíquias sagradas. No ano seguinte, Leão X emitiu uma bula papal, concedendo 60 dias para Lutero se retratar completamente. No entanto, Lutero optou por queimar publicamente a bula papal, resultando em uma ruptura irreversível entre ele e a Igreja Católica. No ano subsequente, ele foi excomungado pela Igreja. No ano de 1521, Lutero foi forçado a buscar abrigo no castelo de Wartburg, próximo a Eisenach, com a ajuda de Frederico III. Lá, ele começou o trabalho de tradução da Bíblia para o alemão. Mais tarde, em 1525, Lutero se casou com Caterina von Bora, uma ex-freira, desafiando assim a obrigatoriedade do celibato para o clero. O casal teve 6 filhos e acolheu 11 órfãos sob seu cuidado. Na elaboração de suas doutrinas, Lutero contou com a colaboração de Felipe Melanchthon, um professor de grego da Universidade de Wittenberg, que escreveu a Confissão de Augsburgo, 1530, documento reconhecido como Credo Luterano. O surgimento do movimento luterano teve impactos significativos na sociedade daquela época, dando origem a rebeliões políticas e sociais. A oposição às doutrinas de Lutero deu origem à denominação protestantes. O tipo de protestantismo introduzido por Lutero não se limitou à Alemanha, ele se estendeu também à Suécia, Dinamarca e aos Países Baixos. Muitas doutrinas foram desenvolvidas com base nos seus princípios, resultando na formação de igrejas nacionais, como o anglicanismo na Inglaterra e o calvinismo na Suíça, liderado pelas reformas de João Calvino, juntamente com várias outras derivações. A própria Igreja Católica, em resposta ao Concílio de Trento, de 1545 a 1563, iniciou seu próprio processo de reforma, que ficou conhecido como Contra-Reforma. Durante sua vida, Lutero publicou aproximadamente 400 trabalhos, abrangendo uma variedade de gêneros como comentários bíblicos, catecismos, sermões e tratados. Além disso, ele compôs hinos para uso na Igreja. Muitas de suas obras foram traduzidas e estão disponíveis em várias línguas contemporâneas. Lutero morreu aos 63 anos de idade, vítima de um derrame cerebral, em 1546, na cidade de Eisleben, onde nasceu. Seu corpo foi enterrado na igreja do Castelo de Wittenberg, o mesmo local onde, cerca de 3 décadas antes, ele havia fixado suas 95 teses. Há algumas frases que Martinho Lutero deixou antes de partir. A medicina cria pessoas doentes, a matemática, pessoas tristes, e a teologia, pecadores. Quem não for belo aos 20 anos, forte aos 30, esperto aos 40 e rico aos 50, não pode esperar ser tudo isso depois. Uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Os que amam profundamente, jamais envelhecem, podem morrer de velhice, mas morrem jovens. O que achou da história de Martinho Lutero? Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir e ser inscrito do canal para ficar por dentro de tudo.